E olha, hoje nesse episódio nenhum detalhe é por acaso. Inclusive o moletom que eu tô usando da Universidade de Harvard, porque a nossa convidada para o episódio especial de Natal foi alguém que eu conheci lá na Universidade de Harvard. Nós fizemos juntas o curso de Inovação e Estratégia Empresarial. Ela é uma mulher incrível e em pouco tempo nós nos aproximamos de uma maneira muito profunda e genuína e que um sentimento meu de admiração passou a ser também de orgulho, gratidão, respeito e um desejo sincero de vê-la crescer cada vez mais. Ela é formada em Direito e Contabilidade, tem MBA em Planejamento Tributário, exerce o cargo de CFO e sócia na Reut, é vice-presidente de Finanças na Associação da TEC, a CESPRO, também é professora de pós-graduação e já passou por diversas empresas nacionais e multinacionais de renome no mercado. Além de ter sido, claro, capa de revista da reforma tributária, ela é hoje uma das mulheres que está no centro das decisões que vão redefinir a tributação no Brasil. E é por isso que eu tenho certeza que hoje a gente vai poder aprender muito com ela. Com vocês, Caroline Souza. Nossa, muito obrigada, Ká, pela Bem-vinda! introdução. Obrigada pelo convite. Você sabe que a admiração é totalmente recíproca. Nós tivemos a oportunidade de se aproximar, de conversar em Harvard sobre não apenas a profissão, a nossa carreira, a nossa jornada, mas sobre a vida. Então eu conheci um pouco mais de ti, você conheceu também um pouco mais da minha vida, e a gente criou essa conexão, e saiba que eu te admiro demais também, a sua jornada é incrível. Inclusive, hashtag fica a dica, ó, alguém tem que entrevistar a Ká para fazer o inverso, né? Verdade. E a gente também saber mais de ti, porque o público merece. Então é um prazerzaço estar aqui com você, ainda mais num especial de Natal. Para quem me conhece sabe que eu amo o Natal. É a melhor época do ano. Que legal, que legal. Inclusive, de novo, obrigada por ter aceito meu convite. É uma honra ter alguém como você aqui gravando esse episódio. Eu também, assim, sou suspeita para falar porque eu amo Natal. E para quem não sabe que tá em casa, a gente tentou gravar numa outra data, né? E não deu certo. E eu falei, nada é por acaso nessa vida. Vamos gravar no Natal, vamos com tudo de Harvard, de vermelho, para combinar, para mostrar também. Acho que a gente se orgulha muito dessa jornada, assim, foi um ponto alto na vida de todos que estavam ali com a gente e das nossas, com certeza. Então, obrigada de novo por ter vindo. Eu tô muito, muito feliz mesmo. A Carol Imagina, é eu é que alguém tô que eu levo feliz pra com o vida. convite. Super animada. Cá, quando a gente começa o episódio, acho que a ideia é primeiro compartilhar um pouco dessa jornada. E eu brinco, eu falo que eu gosto de perguntar primeiro quem que foi a versão criança, né? Então, quem foi a Carolzinha? O que a Carolzinha pensava que queria fazer quando fosse adulta? E o que de fato, né? Até onde você chegou, o que de fato você faz, o que você fez, como foi essa jornada, se puder contar pra gente. Eu já conversei com ela, já perguntei, porque eu tenho essa mania de sempre que eu conheço alguém, pergunto, e aí, qual que é essa história? O que você fez? Como é que você fez pra chegar até aqui? Então, eu já sei, mas eu acho que é uma história que vale muito contar para quem tá em casa. Então, o que você estiver à vontade para falar e compartilhar, acho que a gente vai poder ganhar muito com esse bate-papo. Maravilha, Ká. Então eu vou começar do começo, tá? Ótimo. Talvez seja uma história surpreendente, porque é diferente do que normalmente as pessoas sonham, né? Ah, eu sonho em ser professora, eu sonho em ser arquiteta, sei lá, cientista. O meu primeiro sonho real, assim, que eu falei, quando eu crescer eu quero ser tchararã, caminhoneira. Mentira, muito bom. Juro. Eu Gente, amo presta atenção. Caminhoneira, por quê? Tem um motivo. Lógico. Meu pai foi caminhoneiro, meu avô foi caminhoneiro, meu irmão era caminhoneiro. E o meu irmão, ele é 18 anos mais velho que eu. Então ele me levava nas viagens. E aí eu achava o máximo. Eu falava, gente, eu posso ir para qualquer lugar, eu posso viajar. Uma sensação de liberdade. E lógico, quando você é criança, tudo parece enorme, tudo parece incrível. E não que não seja, é uma profissão admirável. Mas a primeira reação do meu pai foi: jamais, você tá maluca. E aí o meu irmão, pra contrariar, o meu pai falava: ela vai ser minha parceira. Nossa, que perigo. E aí eu achava o máximo. Eu falei, gente, você é caminhoneira. E eu fiquei, assim, uns 2 anos animadona. Os meus desenhos de criança de Tintaguache eram caminhões. Eu sabia fazer nó carioca, nó cego. Eu dava nó, assim, em caminhão de brinquedo e o meu pai ficava doido. E eu sempre tive algumas crenças muito fortes. Então, quando alguém falava, eu acho que você não consegue, aí que eu falava, aí eu vou fazer. Ai, que dá vontade. Porque menino não pode jogar futebol. Aí eu fazia o quê? Jogava futebol. Então, eu sempre tive esse estigma, assim, de provar que sim, eu podia fazer aquilo. Porque eu acho que você não vai conseguir fazer faculdade. Não, eu vou. Então, sempre
Porque quem olha hoje a Carol não imagina a jornada que foi até aqui. Que não, eu não tinha dinheiro, eu tive bolsa do ProUni. Então, voltando na história do caminhoneiro, eu já chego no ProUni. Aí eu fui, claro, amadurecendo. E quando eu cheguei na adolescência, a minha família não era uma família que tinha dinheiro e eu não tinha muitas opções. Então, eu precisei ser muito racional. Quando eu estava ali com 15, 16 anos, eu pensei, que tipo de profissão não me deixaria desempregada? Olha o pensamento. Pô, mas já é um bom pensamento, Na né? adolescência. Aí eu pesquisei, sabe, tipo vagas.com? Na época tinha uns sites assim de vagas, jornal com classificados de vagas, e aí eu vi que ciências contábeis era uma boa alternativa por conta do leque. Eu podia ser auditora, trabalhar com fiscal, contábil, ser perita, dar aula, prestar concurso. Aí eu falei, caramba, tem muitas opções. Acho que não vou ficar desempregada. E por isso eu me candidatei na faculdade e acabei passando na época na PUC numa posição em que me dava uma bolsa. E para além disso eu consegui uma bolsa do ProUni também. Acabei não fazendo PUC, porque mesmo com a bolsa ela não era integral e, infelizmente, com 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17 anos, estava ali 16 para 17, e o meu pai veio a falecer. E aí eu meio que desmoronei na época, porque para além da ajuda financeira, óbvio, eu não tinha mais o apoio, né, da pessoa que sempre esteve comigo, né, enfim. Então foi um momento muito difícil para mim, e aí eu precisei tomar decisões muito racionais. E aí, na época, era as opções que tinha. ProUni, né, com um trabalho. Então, com 16 anos, eu comecei a trabalhar na área contábil como estagiária. E aí, com a bolsa de estágio mais a bolsa do ProUni, eu basicamente sobrevivia e tinha uma bota furada para trabalhar. Real. Era uma bota furada que eu tinha que passar papel filme em volta do pé para não molhar a meia. Então, hoje, olhando para trás, sabe aquela lógica de constrói caráter? Lógico que eu nunca mais quero passar por isso. Mas hoje, quando eu olho, assim, a quantidade de jornada caminhada de lá até aqui, assim, foram muitas provações mesmo. Mas acho que aquele sentimento de inconformismo, sabe? Falar, cara, eu vou fazer diferente e vai ter que dar certo, porque não tem outra opção. Ou dá certo ou dá certo. E aí eu fui enfiando a cara e estudando e trabalhando muito. E eu sempre fui também meio emocionada, assim, no sentido de... Eu gosto muito de estudar, de saber coisas novas, discutir coisas novas. Então, acho que esse espírito de inconformismo, combinado com a realidade que eu tinha, eu só fui indo, sabe? Eu nem pensava. Então, assim como quando eu decidi fazer direito, eu já estava num grau profissional, onde eu já tinha equipe, eu já liderava, eu viajava a trabalho. Então, tinha muito rolo no meu dia a dia. E aí o pessoal perguntava, cara, como é que você consegue? Eu falava, gente, eu nem penso, sabe? Ah, porque eu vou ter que fazer prova da OAB, porque eu vou ter que fazer monografia. Gente, um dia de cada vez. O que eu tenho que fazer hoje? Ah, hoje eu tenho que estudar? Beleza. Ah, semana que vem tem prova? Esse é um problema da Carol de semana que vem. E tá tudo bem. Então, não ficar sofrendo por antecedência. Lógico, às vezes a gente sofre, mas tem que tentar encaixar as coisas, sabe? Então, pra resumir, Cá, então eu fui de caminhoneira pra contábeis. Entre contábeis e direito eu fiz alguns cursos, né? Fiz a minha pós em planejamento tributário, né? Fiz um MBA. Aí eu acabei estudando muito inglês para fazer um intercâmbio no Canadá. Fiz um curso de business no Canadá e na época, adivinha? Também estava lá lutando, não tinha dinheiro. Na época, o meu marido, inclusive, vendeu a moto dele para dar entrada no curso, porque eu não ia conseguir pagar a entrada. Muito menos as parcelas, porque eu ia vender meu carro. Aí consegui mudar de trabalho, ganhar um aumento para pagar o intercâmbio. Então, sabe quando parece que é um combo, assim, de eu quero fazer dar certo e vai dar certo. E um misto de Deus falando, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito dessa doida conseguir o que ela quer, porque ela vai mesmo. Muito bom. Então, eu fui conseguindo encaixar as coisas na medida do limite, assim. Porque eu pensava, se tudo der errado, eu vou vender meu carro e vou. E aí, bem no fim, além de conseguir trocar de trabalho na época, eu ainda troquei de carro. De tão boa que foi essa troca. Olha só. E aí, foi dando certo. E nos conhecemos em Harvard. Porque aí, depois que eu concluí direito, surgiu a oportunidade de Harvard para estudar inovação e estratégia. Justamente por conta da Reut, uma empresa de tecnologia em que eu sou sócia. E que tem tudo a ver com mudança de business, os assuntos que a gente vai falar aqui hoje, mudanças que exigem adaptação em produtos, em estratégias de negócio. Então, eu vim de lá, assim, encarregada de
não só conhecimento, mas das amizades que fizemos lá, né? Eu, você e o nosso grupo, que foi, assim, parece que foi selecionado a dedo, Nossa, porque eu nunca vi uma sinergia tão incrível e rápida, histórias que se conectam e, ao mesmo tempo, assim, era uma questão de conhecimento, mas era uma questão também de vivência, de emoções, então foi muito intensa a nossa jornada, né? Acho que foi a semana mais intensa da vida toda, assim. E lógico, de realizar um sonho também, né? Que parecia muito distante daquela realidade entre ser caminhoneiro e não ter dinheiro para pagar nem a inscrição da faculdade e depois estar em Harvard. Parece um salto quântico, mas é isso, né? Acho que a vida é feita de altos e baixos, muitas emoções, e eu tentei, ao mesmo passo que eu tentei resumir, eu tentei também trazer esses prós e contras que vão acontecendo, porque eu acho que é a vida, né? Muita gente que está nos assistindo já deve ter passado por poucas e boas também. Não, sem dúvida. Eu gosto de conversar com gente que tem brilho no olho, sabe? E aí seus olhinhos brilham, assim, e eu nem conhecia você antes desse nosso ponto em Harvard. Eu tenho tanto orgulho de você, assim, é uma coisa, enfim, é muito forte. Eu vou deixar meu lado pessoal de lado um pouco, senão a gente não grava, mas parabéns, acho que história que realmente inspira, né? Agora, sabe que eu sempre falei, aliás, eu tenho falado para os primeiros participantes aqui dos nossos episódios que eu pensei muito quem seriam pelo menos os 10 primeiros participantes, porque eu queria que essas pessoas refletissem. Eu vou colocar num termo empresarial, mas que vai fazer sentido, que refletissem a cultura que eu queria para o LevaCast. Então, a cara que eu queria para o LevaCast era justamente isso, assim. Imaginar que alguém como criança, com sua ingenuidade, mas com sua curiosidade, queria ali ser caminhoneira, né? Algo que parecia muito interessante, enfim. E que com o tempo foi se descobrindo dentro de muitos desafios, né? Eu fiz algumas anotações aqui que eu não tenho como não comentar sobre elas, mas você falou, poxa, grande parte do que eu fui escolhendo, principalmente o curso de contabilidade, fui escolhendo para entender para ver algo que eu não ficaria desempregada. Então, foi uma escolha baseada no medo, né? Querendo ou não. Então, eu acho que, assim, claro que a gente não quer passar por jornadas difíceis, mas elas também forjam muito de quem a gente se torna. E eu achei isso bem bonito, assim, porque a gente tem que encontrar respostas dentro do medo e vai acontecendo, né? Mas é justamente isso que traz esse olhar de inconformismo e que faz a gente girar a engrenagem da vida, né? Então, tem uma frase de um post que eu vi, desculpa, eu não me lembro de quem era, mas que falava o seguinte: para de pensar muito pela jornada que você precisa passar para onde você quer chegar, porque senão isso te trava. Só vai e pensa nisso, vai dar certo. Então, acho que você falou frases incríveis aqui. Se você até me permitir, claro. Tem algo que eu descobri no meio da minha jornada. Primeiro, me apaixonar pelo que eu faço. Legal. Então, lógico, no começo era uma jornada intensa, eu não conhecia nada, não sabia nem ligar o computador quando fui lá fazer meu estágio de direito, e aprendi muita coisa, e com o inconformismo absorvi muita coisa. Mas em algum momento eu me apaixonei pela área tributária, e depois eu me apaixonei pela consequência da área tributária, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, que é o impacto no negócio, é o impacto no business, e tudo isso traz muita estratégia. Então, quando eu fui começando a mergulhar nessa parte consultiva, tecnológica, que eu entendi o potencial que o tributário, que a gente chama de tax, né, que é do inglês, que tem na vida das pessoas, tem na vida dos empresários, eu acabei me apaixonando pela área. E tem uma frase, tem algumas, na verdade, né, que o meu time da Reut não pode me deixar mentir. Eu sempre falo para eles, gente, se vocês não estão aproveitando a jornada, pare e repensa a sua vida. Porque nós passamos as melhores horas da nossa vida, no nosso dia a dia, trabalhando. Então, se você não gosta da sua jornada, se você não se diverte com ela, inclusive com os problemas e desafios, ia ser chato. Gente, você ia fazer o quê? Se não é resolver problemas, não é gerenciar o caos, às vezes, é para dar uma emoção. Então, eu sempre falo, gente, se não tá legal, para, repensa, porque eu não quero ninguém trabalhando infeliz, forçado. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que aproveitar o nosso dia a dia, porque faz parte da jornada. Temos prós e contras, altos e baixos, mas tem que saber ser feliz com essa jornada, né? Perfeito. É justamente isso que a gente quer trazer aqui no programa, né? Você vai passar muito mais tempo na sua jornada do que, de fato, realizando o seu sonho, né? Então, inclusive, assim,
é exatamente esse caminho que faz você acordar todos os dias de manhã, porque você quer sim, claro, chegar num ponto maior, ou na realização de um sonho, ou de algum momento da sua vida, mas você tem que batalhar por aquilo. Mas se esse caminho for algo que você não gosta, provavelmente você precisa repensar naquilo que você quer, porque provavelmente talvez não seja aquilo, e tá tudo bem. E uma coisa que sua jornada mostrou aqui que eu gostei bastante é sobre o como você vai se conhecendo também, né? Você falou, com o tempo eu fui entendendo que eu era apaixonada, porque eu gostava disso, mas eu fui me apaixonando com o tempo, né? Tem outros pontos na sua vida, assim, que você foi aprendendo a gostar e amar com o tempo? Sim. Liderança de pessoas. Historicamente, quando eu comecei a liderar pessoas, eu não tinha uma super preparação. Eu fiz um curso, eu fiz alguma coisa muito específica. Mas eu gosto sempre de me colocar no lugar do outro, mas também pensar no resultado da empresa. Eu acho que é um combo, sabe? Então, não tem receita de bolo. Eu sempre falo que quando a gente fala de pessoas, reforma tributária fica super fácil, né? Que eu tenho me dedicado muito ao tema nos últimos tempos, assim como finanças. Mas pessoas é algo muito singular. E saber extrair o melhor da pessoa naquele perfil não é fácil. Então, eu gosto muito dessa jornada de ajudar a pessoa, mas também ajudar a empresa e entender o que é melhor para os dois lados. E não tem como 2 mais 2 são 4, mas assim, é divertida essa jornada também. Que lindo, que lindo. E tem uma outra frase que você falou que me chamou muita atenção, porque eu falo muito isso pra mim mesma, que esse é um problema da Carol da semana que vem ou do futuro. E eu acho que a gente, né, na verdade, a gente tem vidas muito agitadas, assim, né? Sempre que eu mando mensagem pra Carol, ela, nossa, tá uma loucura, mas tá tudo bem. E aí, então, isso reflete muito quem você é e quanto você realmente gosta dessa rotina muito caótica. Mas o que você pode falar um pouco sobre essa frase, principalmente para quem tá em casa, e quais os benefícios que ela traz para nossa vida, né? A gente tem muitas conexões sobre como ter menos ansiedade no mundo atual que a gente vive. Enfim, a gente que tem essa ânsia por fazer dar certo, ou alcançar o nosso sonho, a gente passa por momentos bem difíceis mesmo de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se eu pudesse falar um pouquinho mais dessa frase, eu acho que ela foi muito bem colocada aqui. Maravilha, Ká. Então, assim, ao mesmo passo que não dá para criar ansiedade, a gente precisa se planejar. Então, se eu sei que é um problema da Carol ou da Ká da semana que vem, nós sabemos que a gente precisa fazer. Tá lá, tá num quadrinho da agenda, tá escrito num post-it, tá salvo no Google Drive, está em algum lugar escrito que você tem que fazer, então não sofra. Você vai fazer na quarta da semana que vem, não fica pensando até lá, a não ser que você tenha que se planejar. Então, se planejar é importante, mas sem sofrer com o processo. E aí tem uma série de livros que trazem referências sobre isso, né? Por exemplo, As Cartas de Bezos, do Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele fala que tem decisões do tipo A e tipo B. Decisões do tipo A. Alguém vai morrer se você decidir mudar essa caneca daqui para lá? Não, é só uma questão visual. Então eu falo pro meu time, toma a decisão baseado na cultura e no que você sabe e faça. Não fica dependendo de mim para tudo. Ok, mas é uma decisão tipo B. Não, realmente nós vamos causar um prejuízo gigantesco, a gente vai ter um problema de imagem. Então, vamos colocar a bola no chão e chamar mais pessoas para essa decisão. Então, organizar aquilo que é realmente crítico do que não é importante. E tem uma outra referência, eu gosto muito de leitura também. Então, tem um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele traz um quadrante. Eu não lembro exatamente o quadrante, mas é mais ou menos assim. Aquilo que é urgente, importante, legal e cortável. É mais ou menos isso. Não são essas palavras. Mas aquilo que é urgente é apagar incêndio. E normalmente não é isso que muda o seu drive e a sua vida. É aquilo que você tem que fazer porque você nem consegue pensar. É isso que você precisa organizar e delegar, cortar, entender o porquê do incêndio para não acontecer de novo e trabalhar naquilo que é importante, que é o que realmente muda resultado. Aquilo que é legal, você pode deixar para depois e aquilo que é cortável, corte. Porque a gente cai na bobeira de abraçar o mundo e quando você olha, você pensa, por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido nenhum. Muda a minha vida? Faz eu bater meta? Faz eu reduzir algum tipo de custo que vai mudar o drive da empresa? Não, então corta. Ótimo. Então é um pouco disso, sabe? Organização estruturada e não sofrer por antecedência com aquilo que eu posso resolver na semana que vem.